O pessoal fica perguntando, mas vocês pregam em série? Não era para ser um lecionário ou uma mensagem expositiva? Tá? Olha, aqui não é igreja de quem tem fetiche com mensagem expositiva, não. Tá? A gente não canonizou o método de mensagem expositiva como o único válido ou como o melhor dos outros, não. Até porque os apóstolos não pregavam assim, né? Os apóstolos tinham um tema para tratar com a igreja, eles mandavam ver naquele tema ali, já pegavam os textos bíblicos que apontavam naquela direção, tudo para provar que Jesus é o Cristo. Esse é o projeto dos apóstolos, esse continua sendo o projeto da igreja, né? Então, vez ou outra a gente expõe textos bíblicos, vez ou outra a gente faz séries de mensagens, e às vezes as séries é em cima de sermões expositivos. Como vai ser o de hoje, né? E os próximos. Porque serão meditações sobre os rudimentos da fé cristã. Por isso nós colocamos esse título, que me veio hoje, Alicerces. Alicerces da fé cristã. Alicerce, que negócio é esse de alicerce? Alicerce é sobre fundamento, velho. É sobre base. Quando você vai construir uma casa, você simplesmente não pega um tijolo e vai botando em cima do outro. Você precisa cavar o buraco ali naquela terra. Engraçado, Jesus também falou sobre isso, né? E você cava o buraco. Naquela época, encontrava a rocha, né? Hoje em dia, o que a gente faz? Cava o buraco, mete ali um concreto, né? Espera ele solidificar, fica um concreto com ferro, retinho, no prumo, para a gente poder construir o resto. Na fé cristã, nós temos algumas coisas que são essenciais, que são fundamentais e que fazem parte do nosso alicerce, sobre o qual todo o mais vai se construir. E esse o mais faz parte de coisas que são secundárias. Algumas são secundárias, mas assim, seguram as outras. Então tem coisas secundárias mais importantes que outras. Mas eu queria só diferenciar isso aqui com você antes da gente entrar nessa série. Coisas essenciais da fé cristã é aquilo em que todos os cristãos ao redor do mundo inteiro concordam. O que é isso? Coisas básicas. Todo mundo, todo cristão ao redor do mundo concorda que Deus é trino. Deus, ou Elohim no hebraico, né? Significa forças, inclusive, né? É um nome que está no plural. Terminado ali com mem, costuma ser nomes que estão no plural. Então, assim, Deus é um nome plural. É quase que uma categoria que a gente dá para 3 pessoas eternas, coeternas. E nós vamos aprender isso no sermão sobre o credo apostólico. Em um dos sermões, né? Porque o credo apostólico nós vamos dividir em vários sermões para a gente falar sobre esses rudimentos básicos aí. Mas, todo mundo crê, todo cristão ao redor do mundo crê na Trindade. Crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso ficou definido desde o início da fé, e quando começou a ser refutado, precisou se escrever isso num concílio, juntando todos os líderes da igreja ao redor do mundo todo para discutir esse assunto, né? E tem gente que gosta de falar que o Estado mandou na igreja, que os credos da igreja, né, são determinados pelos imperadores e tudo mais. É engraçado, porque nesse tempo o imperador Constantino ele era favorável à visão de que Jesus não é Deus, portanto, Deus não é trindade, Deus é um só, né? Junto com o cara lá, o Ário, parece que tinha algum parentesco, alguma relação com ele. Mas prevaleceu aquilo que os bispos da igreja falaram naquele concílio. E foi escrito e foi colocado. Isso chama doutrina cristã. É dogma. Nós cremos nisso, tá? Que Deus é trino, que a salvação que nós recebemos de Deus, ela não é pelo nosso mérito, mas somente pelo mérito de Cristo. Todos os cristãos ao redor do mundo creem nisso. Jaime, mas a igreja católica não acredita assim, não. Acredita sim. Pegue o catecismo da igreja católica e você vai ver que eles creem dessa forma. Tem aspectos secundários diferentes da sua fé. Talvez relacionados à intercessão dos santos e outras coisas, mas todos os cristãos do mundo aceitam e reconhecem que Jesus é o único Salvador. A salvação é pela graça mediante a fé.
Ou seja, é por crer em Deus que nós somos salvos. Não é por aquilo que você faz, não é pelas suas obras. Embora a fé está acompanhada de obras. A fé sem obras é morta. Então não faz sentido nenhum, né? Bom, os cristãos também creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso faz parte do básico da fé cristã. Se você não crê na ressurreição, você está aqui à toa. Você devia estar em casa, curtindo qualquer outra coisa, porque não tem esperança para esse mundo. A ressurreição de Jesus é um aspecto básico da fé cristã. O apóstolo Paulo falou isso com os coríntios, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé também. Vocês estão confiando numa besteira. Porque tudo que a gente prega está fundamentado sobre a ressurreição de Jesus. Porque ele ressuscitou, eu posso crer que vai existir um amanhã. Que Deus, que prometeu uma nova criação lá no Velho Testamento, nos profetas, ele vai realmente realizar essa nova criação. Está entendendo? E ela começou no corpo de Jesus. Então isso é a nossa fé, desde o início, né? Então a ressurreição de Jesus é básico. Quando você vê cristãos, né, que se dizem pós-evangélicos, cristãos que se denominam X ou Y, e que começam a negar a ressurreição de Jesus. Eu vi um outro dia falando assim, Jesus morreu, né, e tal. E a esperança das pessoas era tão grande que eles começaram a dizer, não, ele ressuscitou, né? Então, assim, Jesus ressuscitou para os cristãos dentro dos nossos corações, isso é uma esperança para nós e tal. Não, tem nada a ver com isso, meu irmão. O apóstolo Pedro falou, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos regenerou para uma viva esperança. Mas por que essa esperança é viva? Mediante a ressurreição de Jesus, o Messias, dentre os mortos, tá? Então isso é básico para a fé cristã. Talvez você não crê nisso ainda. Mas se você quer ser cristão, você vai ter que crer nesse negócio. Ah, mas tem uns cristãos que não creem. Então não é cristão, irmão. Os cristãos ao redor do mundo inteiro creem nessas coisas. Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na nossa ressurreição com ele. Os cristãos do mundo todo creem que a igreja de Jesus não é a igreja local somente. Ela é católica. Os cristãos ao redor do mundo todo creem no Espírito Santo, creem que Jesus é o Senhor e creem em Deus, o Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra. Fui de trás para frente, mas é assim. São aspectos básicos da fé. E os rudimentos da fé cristã, a gente poderia dividi-los em coisas que nos falam na palavra de Deus, dos mais básicas, a respeito da natureza de Deus, que se encontra ali no credo apostólico, né? O credo apostólico fala sobre a natureza de Deus. Quem a gente crê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Depois vocês vão ver que isso tem relação com o batismo e com a ceia do Senhor, né? Enfim, isso é sobre a natureza de Deus, que está diretamente relacionada à natureza da igreja, né? Mas também tem a natureza da ética cristã. Da onde vem a ética cristã? A ética cristã vem da ética que Deus estabeleceu para o seu povo, que no Velho Testamento era só o povo de Israel, e que de repente, através de Cristo, o verdadeiro Israel de Deus, isso foi espalhado por toda a face da terra. Então essa ética é nossa também. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens de esculturas para adorá-las, né? Guarda o sétimo dia como um dia de descanso, né? Nós vamos entender isso. Não, como é que o cristão vai guardar o sétimo dia? Como é que funciona isso para nós? Aguarde. Tem muita coisa te aguardando. Nós vamos falar sobre ética cristã a partir dos 10 mandamentos. Então, assim, os rudimentos da fé cristã falam da natureza de Deus, falam sobre a ética cristã e falam também sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. As bases do relacionamento com Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós nos relacionamos com Ele? Por meio da oração. Basicamente, tudo que os cristãos fazem desde que Jesus ressuscitou é orar. E nós oramos com a nossa voz e nós oramos com nossos atos. As nossas ações nesse mundo são uma oração.
e que se condensam na oração do Senhor. O que é a oração do Senhor? A oração do Pai Nosso. A oração que ele nos ensinou e que foi lida aqui no Evangelho de hoje. Basicamente, essa oração se condensa. Por quê? Porque essa oração é uma oração de invocação do reino de Deus. E quando você está agindo em missão, fazendo a obra de Deus, a obra missionária, o que você está fazendo? Você está invocando o reino de Deus sobre a terra. Já parou para pensar nisso? Você está invocando o reino de Deus nesse mundo. Quando você está pregando o evangelho, quando você está servindo alguma pessoa, né? Tudo isso é sobre buscar o reino. E tudo isso é uma oração. Como assim uma oração? Do ponto de vista cristão, oração não é só o hablar, não é só o falar. Do ponto de vista bíblico e cristão, a gente fala com Deus por meio de nossos atos também. Quer ver? Até entre nós, né? Se eu faço esse sinal aqui, todo mundo sabe o que ele significa. Eu não preciso falar com a boca, eu faço com as mãos, né? O jejum na fé cristã, ele é uma extensão da oração. Você está orando e você intensifica ela. Você transforma uma fome de Deus numa fome simbólica pelas coisas desse mundo, pelas necessidades desse mundo, para que você aprenda a desejar mais a Deus. Está entendendo? Ou você que faz, a gente não proíbe aqui, né? Até eu gosto de fazer, né? O sinal da cruz. Não é sinal do demônio, né? Eu cresci aprendendo isso. Nossa, sinal da cruz, misericórdia. Você invocou o demônio. Não tem nada a ver com isso não, irmão. Sei que você nasceu na fé protestante aí. O sinal da cruz é uma oração. Eu estou invocando a cruz de Cristo sobre mim. É na cruz que eu quero estar o tempo inteiro. Tá? Se você se sente constrangido de fazer, não precisa fazer. Ninguém tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas respeite aqueles que fazem. Fique tranquilo com isso, né? Porque isso é a expressão de uma sede por Deus, certo? Tudo que a gente faz na esperança cristã é uma oração. Por isso que o apóstolo Paulo chama a ação cristã nesse mundo de um sacrifício vivo. O sacrifício, porque normalmente o sacrifício é morto, né? Você mata ali o cordeiro e tal. Não que eu já tenha feito isso, mas quando rola um sacrifício é assim, né? Quando rolava, pelo menos naquele tempo, matava-se o cordeiro e tudo mais. E Paulo fala assim, agora vocês vão oferecer sacrifício vivo. O que você vai oferecer? Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês vão notar ao longo do tempo, ao longo dessa série, que isso tem tudo a ver com a Santa Eucaristia, que é um sacrifício vivo da igreja sendo oferecido diante de Deus. O pão da comunhão, que representa cada um de nós como corpo de Cristo, está sendo oferecido como adoração ao Senhor. E ali nós estamos juntos, nos oferecendo uns aos outros. Este é o meu corpo que é dado por vós. Essa é a ideia. É que você vire para os seus irmãos e fale, esse é o meu corpo, a minha vida que é dada por você. Pai, esse é o meu corpo, a minha vida que eu estou dando como ação de graças. Isso é viver uma espiritualidade eucarística. Eucarístico, esse nome católico estranho, né? Eucarístico, caris, graça. Eucarístico significa de ação de graças, tá? É basicamente isso. A fração do pão, a ação de graças. É isso que a gente faz aqui nos nossos cultos. E o culto é só um símbolo para aquilo que você faz na vida. Então, tudo que você faz na vida é um sacrifício de ação de graças. E isso é oração. Tá? Às vezes, para classificar didaticamente, você pode até dizer que no meio dos sacrifícios você faz orações. Mas a verdade é que tudo é uma oração que você está oferecendo diante de Deus como um incenso de cheiro suave e agradável às narinas de Deus que saem de dentro de você. Amém? Tudo isso é uma invocação do reino. Então nós aprendemos aqui a base do relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é nada mais, nada menos do que a própria vida eterna. Cara,
Vou fazer uma relação aqui com você. Jesus, na sua oração sacerdotal, quem lembra onde está lá? João, capítulo 17. Muito bom. Você falou 16? É 17. Jesus está lá orando e ele fala assim com o Pai: Pai, que o Senhor glorifique agora o teu Filho, para que ele dê a vida eterna a todos quantos o Senhor lhe deu. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Olha que doido. A vida eterna é essa: conhecer a Deus. Conhecimento, biblicamente, tem a ver com relacionamento. Você não conhece nada sem se relacionar com essa coisa. Quando a gente é criança, a gente se relaciona com as coisas para conhecer. Eu, por exemplo, fui descobrir que o fogo queima metendo a mão no fogo, porque eu era levado. Eu descobri que ferro quente era quente mesmo, porque eu tinha que ter uma experiência. Eu era menino inquieto, e eu ficava assim com a mão, né? Esse menino autista lá, né? Depois fui receber laudo aos 35 anos de idade, que era mesmo, né? Mas eu ficava lá mexendo com a mão e tal, e um dia eu fiz esse foguetinho, fui em cima do bico do ferro quente que minha mãe tinha colocado. Isso no meio de uma oração, cheio de gente orando lá, concentrada em Deus, e eu... É isso, experiência. Ali eu conheci o calor, conheci o ferro quente. Experiência é conhecer. Ninguém conhece nada sem se relacionar com as coisas. E pessoas você precisa assim de tempo para conhecer, né? Pessoas você não conhece fuçando, né? Pessoas você conhece por meio de uma coisa chamada relacionamento. Agora imagine Deus, né? O relacionamento com Deus é uma coisa primordial para nós cristãos. Deus nós conhecemos por meio do relacionamento com Ele. E não existe relacionamento com Deus sem esse sacrifício, sem essa oração intencional, sem uma oração direta, sem uma oração feita com a boca, mas também com as mãos, com as ações. E eu não estou falando aqui só de sinal da cruz, não. Estou falando a respeito daquilo que você faz no dia a dia, de como você lida com o trabalho, de como você lida com as pessoas na rua, né? De como você lida com a igreja, com a fé cristã, com a sua família, com os relacionamentos. Tá entendendo? Gente, presta atenção nisso. Isso tudo é oração. E no contexto dessa oração, nós nos relacionamos com o Deus vivo, sobre o qual nós vamos falar em breve. Mas hoje nós vamos concentrar sobre como nós nos relacionamos com Deus. Porque aí a gente entra por meio dessas portas e aí a gente vai conhecer o Deus. E depois a gente conhece um pouco mais sobre a ética de Deus. Mas a oração que Jesus nos ensinou, ela caminha em cima de uma narrativa. Tem gente que acha que Jesus, o apóstolo Paulo, os apóstolos lá e tal, ficava escolhendo palavras bonitinhas para escrever na Bíblia e mandar a carta para os irmãos, né? Primeiro, não tinha Bíblia. A Bíblia vai ser formada a partir desses escritos, né? E eles estão lá escrevendo, mas eles ficam assim, permanece a fé, a esperança. Qual que eu ponho aqui? Ou esperança é uma palavra legal. Amor. Não é assim que funciona a Bíblia não, irmão. Ele está fazendo um raciocínio teológico a respeito da esperança cristã, da fé cristã, daquilo que a gente crê, e do amor cristão, né? Chamado ali de caridade. Amor faz todo sentido com a espiritualidade eucarística, ou seja, uma espiritualidade de ação de graças, tá? A vida nossa é essa. Bom, o que Jesus nos ensina na oração do Senhor, e aí eu preciso dizer para você um método anglicano a respeito de catecismo. A gente não tem um catecismo específico falando no que a gente crê. O que os anglicanos creem? Faz um catecismo tipo de Westminster? Pois é, não tem. Por quê? Porque a gente crê aquilo que a gente ora. E a gente ora aquilo que a gente crê. E é mais ou menos por esse método que Jesus está indo aqui na oração que ele ensinou aos seus apóstolos, né? Quando vocês orarem, ele está ali
ensinando um monte de coisas aos seus discípulos a respeito de várias práticas que se faziam, né, sobre jejum, esmola e tal. E aí ele entra com a questão da oração. Ele fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que acham que pelo muito falar vão ser ouvidos, e que acham isso e aquilo, mas vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. E aí ele entra com uma narrativa que está fundamentada nos textos dos profetas lá no Velho Testamento. E nos Salmos. Jesus, para quem não sabe, era um leitor assíduo dos Salmos. Não só leitor, mas ele orava os Salmos. A espiritualidade judaica leva esses irmãos para a sinagoga todos os dias para poder rezar os Salmos. É assim que funciona, né? Rezar meditando. E meditar orando aquela coisa ali, vai até que aquilo entra para dentro do coração, ao invés de entrar só na cabeça. Porque na cabeça já está desde criança. Está inculcado. Mas depois ele começa a levar isso para o coração. Isso é muito legal. Então, assim, é a expressão, essa oração é a expressão do anseio que Cristo faz habitar no coração de todo cristão. Pelo estabelecimento final do reino de Deus nesse mundo. E você tem um esqueleto dessa oração em Lucas, o que traz para nós a ideia de que essa oração já era disseminada. A oração que Jesus ensinou foi disseminada por tudo quanto é canto. Ela parece um pouquinho diferente em Lucas. Ah, tá vendo? Os caras não faziam igual não. Não, pelo contrário. Lá você tem o esqueleto dessa oração, né? Que diz assim, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. E aí termina. O uso da estrutura ali no livro de Lucas tá perfeitinho, tá assim, ó, invocação do reino, santificação do nome de Deus, né? A busca pelo pão de cada dia, o livramento das tentações, né? Livra-nos do mal, o perdão dos pecados, está tudo lá. Então, assim, ali está estabelecido as bases da nossa relação com Deus através dessa oração. A primeira delas é entender que Deus é Pai, tá? É interessante que a igreja primitiva já usava isso no primeiro século, tá? O povo orava isso. 3 vezes por dia, inclusive. Lá na Didaquê, que é um dos escritos, é o escrito mais antigo a que temos acesso, depois da Bíblia, é a Didaquê, que era chamado de catequese dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. E lá está escrito isso, né? Vocês vão orar assim, aí ele repete, Pai nosso que está no céu, igual está no livro de Mateus, e aí ele acrescenta uma frase, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém? Não estava nos escritos mais antigos, né? Por isso que grande parte dos católicos termina a oração aí, livrai-nos do mal, amém. Porque esse resto do texto foi acrescentado depois mesmo. Por isso que ele estava entre colchetes ali na hora que a gente colocou para ler. Pois é uma doxologia, entrou para dentro da tradição cristã e a gente colocou na Bíblia e aí a gente vai usando ao longo dos séculos. Não é errado você usar não, viu, irmão? Não vou fazer isso não porque não está na Bíblia. Não, tira isso da sua cabeça. Isso faz parte da nossa tradição cristã, tá? Mas aí a Didaquê fala assim, vocês vão orar isso 3 vezes ao dia. Didaquê 8, 2 a 3. Pô, tem versículo e capítulo? Tem, irmão. Versículo e capítulo. Depois procura lá. Didaquê capítulo 8, versículos 2 a 3. Isso está entre os anos 60 e 100 depois de Cristo, cara. Isso é o primeiro século da fé cristã. O povo já orava 3 vezes por dia a oração que Jesus ensinou. Muito doido isso. Mas vamos lá. Quando Jesus ensina essa oração, ele está caminhando em cima de uma narrativa profética. Ele está dizendo, Pai nosso que está nos céus. Recordando textos bíblicos que chamavam Deus de Pai. Já parou para pensar nisso? Lá em Êxodo, capítulo 4, 22 a 23, diz assim, então, Moisés, você vai dizer para Faraó, assim diz Yahvé, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te disse, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir.
eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Sim, o povo de Deus é filho de Deus. E Deus entrega Faraó para o seu próprio coração, porque ele queria escravizar os filhos de Israel, que conjuntamente formavam como carral, como congregação, como igreja naquele tempo. O povo de Deus era o filho de Deus, o meu primogênito. É claro que no Novo Testamento, toda a narrativa dos evangelhos vai dizer que Jesus encarna esse papel do filho primogênito de Deus. Ele é o verdadeiro Israel, ele é o verdadeiro filho em quem, quando você e eu somos batizados nele, nos tornamos filhos de Deus. Amém? Isso é básico da fé cristã também. Anota isso se você precisar. Eu não ligo de você pegar seu celular e ficar fazendo anotações aí do sermão. Só não vale ficar olhando no Instagram, né, irmão? Você ficar viajando aí no sermão. Mas olha só, Malaquias 1,6 também fala isso, né? O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, aonde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Interessante. O primeiro texto é Deus tirando o povo de Israel do Egito, cuidando do seu povo, chamando de meu primogênito, meu primeiro filho. Que ele tem um filho mais velho e tem um filho mais novo, que vem depois, que são as nações. Mas aqui nós estamos vendo Deus chamando o povo de Israel. Pô, gente, eu sou pai, eu tirei vocês do Egito e agora para vocês fazerem isso comigo? Porque o povo tinha pecado contra Deus, se entregado a todos os tipos de ídolos e se inflamado com outros deuses. Ou seja, a oração que Jesus está nos ensinando está reivindicando para o orante, seja ele judeu, seja ele brasileiro, seja ele de qualquer nação, que Deus que está no céu é o nosso Pai. Ele estabelece aqui a base da nossa relação com Deus. Vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Filhos de Deus. Juntamente comigo, juntamente com o Filho. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos orando junto com Jesus. Pela realização do reino de Deus, que está em Jesus. Está entendendo? Pai Nosso reivindica isso. Nós somos povo primogênito de Deus. Nós fazemos parte desse povo que é filho. Amém? Santificado seja o teu nome. Pô, por que Jesus falou isso, né? Tem gente que tem dois tipos de relações erradas aí com o Pai Nosso, né? Tem gente que ora o Pai Nosso sem entender nada, achando que está trazendo algum benefício espiritual, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, teu reino seja... Os jogadores de futebol orando. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você já viu? Não sabe nem quem está orando, mas está lá falando para dar boa sorte na hora do jogo, né? Isso não funciona como um amuleto, irmão. Porque aí a gente está usando exatamente a instrução que Jesus dá antes dessa oração e está fazendo desse jeito, né? Não funciona assim. Mas ela é feita para ser meditada. Para você orar aquilo que você crê e crer naquilo que você ora. Mas tem um outro lado também, que é o pessoal que vai racionalizando ali a oração, falando, então é para isso, santificado seja o teu nome. Tá, isso significa que a gente tem que adorar a Deus primeiro, venha a nós o teu reino, aí você pede Deus para mandar o reino, e depois você pede o pão. Cara, faz sentido? Faz. Mas não é exatamente isso não, tá? Tudo que Jesus ensina nessa oração está relacionado com a palavra de Deus, que até então era o Velho Testamento. É o que a gente hoje chama de Velho Testamento, né? Tudo isso estava nos profetas. Cada parte dessa oração estava ali. A chegada do reino de Deus, a santificação do nome de Deus. Mas por que Jesus fala santificado seja o teu nome? Isso está dentro de uma narrativa redentiva, redentora do povo de Israel. Quer ver? Ezequiel 36, 16 a 27. A gente costuma ler só o 36, 26, né?
Deus fala que vai colocar um espírito novo, um coração de carne, né, e tal na gente. Mas olha só, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Tá? Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos ídolos com que contaminaram a terra. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando às nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois se dizia deles: esses são o povo de Yahvé. E saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Yahvé, Adonai Yahvé: não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Eu santificarei o meu nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste por meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz Adonai Yahvé, o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo. Porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que interessante. Deus está prometendo salvar o povo de Israel, fazer uma redenção com o povo de Israel, não por causa do povo, mas por causa de seu nome que está implicado nesse povo. Esse é o povo que se chama pelo meu nome. Eu vou santificar o meu nome, como? Purificando vocês dos seus ídolos. Quando você diz nessa oração, você está reivindicando o que Jesus está reivindicando aqui, viu? Jesus tinha em mente o livro de Ezequiel. Jesus tinha em mente todas as profecias que falavam que Deus ia santificar o seu próprio nome nas nações. E se tratava de purificação do povo de Israel e das nações. Então quando você diz: Pai, santificado seja o teu nome, ou Pai nosso que habita os céus, santificado seja o teu nome, você está pedindo Ele para te purificar também. Você está pedindo Ele para purificar as nações, para salvar o seu povo. Está entendendo? Isso é uma oração especial por nós. Não é só uma adoração a Deus. Porque a gente sabe que a salvação que Ele está executando é Ele que está fazendo desde o início. E os nossos atos de justiça que glorificam a Deus também são dados por Ele. Ele está dizendo aqui: colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus caminhos, guardem os meus estatutos e os observem. Veja, é Deus do início ao fim, salvando, santificando e te colocando na linha, para que você possa andar diante dele. Amém? Então, santificado seja o teu nome, é sobre isso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Isso está reivindicando os textos proféticos a respeito da chegada do reino de Deus, prometida pelos profetas, nos Salmos e em vários outros lugares da palavra. Isaías 2, de 2 a 4, está dizendo assim: e acontecerá nos últimos dias, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes,
e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas. Veja, ele está estabelecendo a sua vontade e está todo mundo querendo praticar a vontade de Deus na terra. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes se converterão as suas espadas em enxadas, suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eu vou estabelecer um tempo de paz, a espada, a arma, a arminha, vai ser trocada por enxada. Vai parar de guerrear e vai trabalhar. Vai glorificar Deus no trabalho, fraga. Quem gosta muito de violência está um pouquinho afastado do reino de Deus. O reino de Deus é sobre paz, sobre justiça, sobre alegria. Esse reino está sendo prometido aqui nos profetas. Zacarias 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Sim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas aqui ele está dizendo que ele vai governar diretamente, como se ele fosse o presidente de cada nação, sabe? É sobre isso. E Zacarias está dizendo isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Daniel capítulo 2, 44 diz, quando Daniel está lá interpretando o sonho do rei, não sei se você lembra, né? O rei teve um sonho maluco lá de uma estátua gigantesca, com pé de barro, né? Peito de prata, cabeça de ouro. Aí ele fala, essa cabeça de ouro é o seu reinado. Aí depois vai vir um reinado que vai tomar o seu. Depois vai vir outro, vai ter um que vai ter pé de barro. Mas por fim tinha uma pedra que foi rolada de cima de uma montanha sem auxílio de mãos. Ela rolou. O reino de Deus é assim. É uma coisa iniciada pelo próprio Deus. É Ele quem estabelece o reino, não é você. Você, nele, trabalha junto com Ele no estabelecimento desse reino. Mas é Ele que está fazendo, o tempo inteiro. Não adianta você armar estratégias para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Né? Falar, se nós tivermos um cristão na influência cultural, outro na influência política, e dos 7 montes, sei que é lá das quantas, aí nós vamos dominar essa terra com princípios cristãos. Mano, baboseira, viu? Não existe isso. Isso é uma pioração do ensinamento de Abraham Kuyper, né, a respeito das esferas de soberania, que entende que cada área da existência, a sociedade, né, a justiça, a educação, tudo isso são áreas sobre as quais Cristo é rei. E a gente precisa reivindicar o reinado dele. Como? Trabalhando com justiça em cada uma dessas áreas. Tem gente que entende que implantar o reino de Deus é, se eu sou político, eu vou favorecer políticas para as igrejas, vou ajudar as igrejas a crescer, vou facilitar, né, fiscal, né, coisa fiscal lá para a igreja e tal. Não. Então é sobre pregar lá no... Não, pregar é sua vida, meu irmão. Você vai anunciar Jesus em tudo que você fizer. Mas você vai glorificar Jesus na política sendo um bom político. O que você é, um vereador? Seja um bom vereador, proponha boas leis, né? Faça bom trabalho, faça justiça na terra. Isso é glorificar a Deus na área da política. Você como educador, glorificar a Deus como educador, não é usar o seu papel de professor para poder catequizar os irmãos lá, os meninos, não. É ser um bom educador. Como psicólogo, a mesma coisa. Tem gente que acha que fazer o reino de Deus é isso, mas não. É glorificar a Deus em cada uma dessas áreas. Assim a gente santifica o nome de Deus e glorifica o nome do Senhor. Assim a gente invoca o reino de Deus. Mas aqui ele está dizendo que a pedra rola sem auxílio de mãos. E olha que interessante. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará
a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Gente, isso é profecia bíblica. Quando Jesus está dizendo assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ele está invocando essas promessas. As promessas sobre o reinado de Deus. Por mim mesmo tenho jurado, e da minha boca saiu o que é justo. Uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor, ele domina sobre as nações. Ou seja, seja feita, Senhor, a tua vontade, seja realizada, a palavra aqui é estabelecimento, né? Seja estabelecida a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Assim como tu reinas no céu, reina sobre a terra, Senhor Jesus. Senhor Deus, né? Ele está orando ao Pai. É Cristo orando ao Pai. E quando oramos o Pai, nós estamos orando junto com Jesus. Ou por meio de Jesus. Deu para entender até aqui, irmão? Essa é a proposta. Venha a nós o teu reino. E a tua vontade seja estabelecida. Ou seja, quando você está orando isso, você está orando esse Salmo 22, por exemplo, dizendo, Pai, todos se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor. Então, Pai, faz isso acontecer logo. Que todas as nações te obedeçam. Engraçado, isso está lá no livro de oração comum. A gente ora isso nas nossas orações. Certo? Mas a promessa bíblica sobre o reino de Deus diz respeito a um Messias. Deus desce do céu para governar a terra. Como que isso acontece? Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça. E desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Daniel capítulo 7 vai dizer, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Olha só, Deus vai estabelecer o seu reino sobre a terra, mas ele acontece através de um como filho do homem. Por isso que todas as vezes que Jesus vai falar de si, ele não fala eu, ele fala o filho do homem. Amigos, o filho do homem será entregue. O filho do homem será morto. O filho do homem isso, o filho do homem aquilo. Por quê? Ele está se referindo a si, como essa figura aqui de Daniel capítulo 7. Está entendendo? O reino de Deus é sobre isso. E eu queria concluir esse sermão de hoje com o Salmo capítulo 2. Na semana que vem nós vamos continuar essa exposição sobre a oração do Senhor. Tá? Mas essa primeira parte precisa ficar entendida. A oração do Senhor, o Pai Nosso, é sobre invocação do reinado de Deus sobre a terra. Santificar o nome de Deus é sobre um trabalho que ele está fazendo ao redor do mundo inteiro, purificando as nações, purificando o seu povo, através de Jesus, através do Messias. Quando nós invocamos esse reino, quando nós fazemos essa oração, nós estamos invocando esse reino. Nós estamos invocando a redenção sobre o mundo inteiro. Eu, porém, ungi o meu rei. Olha o que Deus está falando no Salmo capítulo 2. Eu, porém, ungi o meu rei
sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Ô Jaime, eu cresci aprendendo que isso era um salmo sobre mim. Falei, sério? Você acha que Deus estava falando isso com você? Ah, me pede, Vicky, as nações por herança. A nação que você pedir, eu vou te dar. Meu irmão, viaja não. Tem nada a ver isso aí. Tem gente que já interpreta assim, mas viajar. Fala, eu pedi a Deus para me dar a Guiné-Bissau, mas é para mim ir lá pregar, né? E tal. Irmão, você pode até entender isso, mas esse texto está falando a respeito do reinado messiânico de Jesus, tá? Desculpa te desiludir, não era sobre você, era sobre Jesus, tá? Era sobre o Messias, que agora, vindo Jesus, a gente sabe que é ele, o Filho do Homem. E Deus está dizendo para ele, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como sua possessão. Jesus fez isso na cruz do Calvário, mediante a sua morte e ressurreição. Ele redime e recebe autoridade sobre toda a terra. Por isso que quando ele ressuscita, ele diz aos seus discípulos, foi-me dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações, porque eu já reivindiquei elas por herança diante de Deus. Todas vão ser minhas. Todas as nações. E quando esse evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Olha que interessante. O reino vai se concluir quando nações forem alcançadas. Você é fruto dessa história, meu irmão. Quando você ora a oração do Senhor, você precisa se lembrar, eu estou sendo um com Cristo. E um com todos os meus irmãos que oraram essa mesma oração antes de mim. Isso é o reino de Deus se estabelecendo através de Jesus, o Cristo. De Jesus, o Messias. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que estabelece o reino de justiça e paz e alegria. Amém? Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé, vamos declarar a nossa fé diante do Senhor.